Chegamos na última aula de sexta-feira, encerrando mais uma semana. Olha quanta coisa nós fizemos nessa semana, quanta coisa nós estudamos essa semana, não é, pessoal? Então, sexta-feira, 3 de julho de 2020, aula na modalidade online. Para a aula de geografia, nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 39 até a 43, que nós tivemos várias e várias atividades na aula passada, certo? E vamos fazer o texto e as atividades das páginas 44 e 45, para a gente encerrar nosso dia de aula e a nossa aula de geografia. Então vamos pegar o livro para a gente fazer. Então vamos lá. Começando aí na... depois vocês vão anotar para mim no caderno, vou mandar foto, tá? Do cabeçalho para vocês anotarem. E vou mandar foto da correção das atividades que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Na página 39, tem duas atividades para corrigir. Que diferenças há na organização dos espaços do campo e da cidade? Então, eu vi as respostas de um monte de aluno e amei. Qual que é a diferença, pessoal? Uma coisa que o tio Marcelo sempre fala. Na cidade, no espaço da cidade, a gente vê muito pouco verde. O que predomina? São as construções, são os prédios, o movimento da cidade, o trânsito, o ônibus, carros, tal, né? E no campo? É o verde, poucas construções, poucas casas, as estradas de terra, de chão, né? Que a gente vê muito, tá? Então essa é a diferença. 4. O que mais chama a sua atenção ao comparar esses espaços e por quê? Isso aqui é uma resposta pessoal. Vocês estão vendo que o livro está escrito resposta pessoal? Por quê? Cada um tem uma coisa que chama mais atenção, né? Eu, por exemplo, o que me chama mais atenção é exatamente o que eu acabei de falar. Olha quanto verde a gente vê na paisagem rural e olha quanto pouco verde a gente vê na paisagem da cidade. Quantas construções, quanta poluição. Vocês estão enxergando, eu vou tentar aproximar um pouquinho. Vocês estão enxergando que lá no fundo tem uma fumacinha? Gente, isso aqui é o mínimo que a gente consegue enxergar do quanto e do tanto de poluição que existe na cidade. É um outro ponto que chama muito a minha atenção. Mas enfim, cada um tem aí a sua resposta, tá? E eu quero ver a resposta de quem não me mandou. Página 41 agora. Na página 41, nós temos aqui, nós temos uma imagem, né? Que está representando o campo numa visão vertical, que nós já estudamos lá no comecinho, há muitas semanas atrás, essa visão vertical. E aí pergunta, quais elementos mostrados nessa imagem permitem afirmar que esse espaço é rural? Bom, o que vocês precisam perceber? Temos aqui, ó, plantações, temos muitas matas, muito verde, por mais que é uma vista, uma visão vertical, né? Assim, um pouco distante, de cima para baixo, a gente consegue enxergar isso. Nós temos áreas de criação de animais, nós temos poucas construções, nesse espaço a gente quase não vê casa. Tem muito pouco casa, muito poucas construções, tá? E a dispersão, o que quer dizer isso? A distância, ó, tem uma casa aqui, outra lá, outra aqui. Então isso daqui está muito longe uma da outra, certo? Então isso é o que caracteriza um espaço rural, tá bom? Página 41 agora, a última página da correção, né? 6. Na foto da página anterior, qual é o elemento identificado com o número 1? Então a gente tem que voltar aqui na página anterior e olhar. O que é o número 1 aqui? Isso aqui é o quê? Uma rodovia, certo? Então, é uma rodovia. 7. Na planta, escreva 1 no local que representa esse elemento. Então, aí a gente vai aqui na planta e vamos escrever 1 aqui, ó. Aqui onde está sendo representado essa rodovia, esse elemento. Tá bom? 8. Observe a planta e sua legenda. O que cada um destes símbolos representa? O verdinho, árvore. O rosinha, área construída. E o que está de marronzinho, estrada de terra. Certo? É só vocês olharem aqui na legenda, tá vendo? Ó, árvore, área construída e que mais? A estrada de terra. Entenderam essa parte, pessoal?
Deu para entender, né, moçada? Bem tranquila essa atividade. Agora a página 42 e 43. A página 42, gente, traz um texto da vida no campo. Nós lemos, comentamos, vimos aqui, tá? Questão 9. No lugar onde você vive, há alguma festa de comunidade de imigrante de outro país? Teve aluno que citou a festa do morango, que já teve, já aconteceu aqui, né? Tá certo. Festa do caqui. Mas assim, a gente não tem uma festa. A gente até podia ter, né? Mais festas. Mas não tem tantas. Depois, na número 10, tá falando de produto de destaque na economia. Para anotar aqui o que vocês descobriram. Então, assim, muitos alunos me mandaram foto. Eu vi, né, o que vocês fizeram. Ficou certinho, ficou excelente, perfeito. Tem gente que ainda não me mandou foto do que vocês fizeram. E eu quero ver a foto. Eu dei algumas dicas, né? Aqui nós temos o leite, a produção do leite, que ajuda muito na economia da nossa cidade, do nosso município. Temos o café, temos o caqui, temos tomate, a temoia, tá? Então, é a diversidade de produtos, né? De produção. Eu quero ver que isso aqui é a resposta pessoal. Agora nós vamos fazer a página 44 e 45. Conservação ambiental no espaço rural. Você sabe o que é uma unidade de conservação? A unidade de conservação é uma área de produção de proteção ambiental instituída pelos governos. Na formação das propriedades rurais, isto é, das fazendas, chácaras e sítios, geralmente se destrói a mata nativa para dar lugar às plantações e às pastagens. No entanto, muitas propriedades rurais restam algumas áreas de mata nativa, com diversas espécies animais e vegetais. Se um proprietário rural quiser, ele pode criar uma unidade de conservação chamada Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é representado pela sigla RPPN, com os objetivos de assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais da propriedade, isto é, utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, para que as futuras gerações também possam utilizá-los. Organizar a ocupação da propriedade para ajudar na recomposição de áreas degradadas. Promover a conservação da biodiversidade. Mata nativa, mata original que não sofreu alterações. Biodiversidade é a diversidade de espécies de seres vivos existentes em determinado local. Gente, o que é essa conservação ambiental? O que é essa unidade de conservação que está falando no texto? Em toda propriedade, na verdade, por lei, tem que ter essa unidade de conservação. Então, se eu compro uma propriedade rural, eu não posso simplesmente ir lá e desmatar todo o verde, toda a mata nativa. Mata nativa quer dizer aquilo que nasceu ali, que é natural dali. Para plantar, para criar gado, sem deixar uma unidade de conservação. Então, eu preciso contatar a polícia florestal, que é responsável por essa parte, certo? Eles que são responsáveis. Tanto que vocês sabem por quê. Às vezes você pode ter ouvido os pais comentar, alguém da família. Ah, o fulano levou multa porque fez uma queimada, ou porque cortou tal árvore, ou porque fez isso. O que acontece? Sem a gente tirar uma licença, tem que tirar uma licença legal para poder cortar, desmatar, queimar, enfim, desocupar, tirar as plantações, né, essa mata nativa para eu utilizar para uma produção, para uma plantação, para uma pastagem. Por quê que eu preciso dessa licença? Para garantir que eu não estou destruindo a natureza de qualquer jeito, de qualquer forma, sem pensar no mal que eu posso causar. Tá certo? Então isso que é essa unidade de conservação. E na cidade existe isso também. Agora, não sei se foi no ano de 2010, assim, de cabeça, certo, eu não sei falar para vocês o ano da lei. Mas foi homologada uma lei que fala dessa unidade de conservação. Então existe uma unidade que a gente precisa cultivar, preservar até mesmo nas cidades. Então todo loteamento novo, todo local que vai ser construído lote, precisa ter uma
porcentagem de conservação, uma porcentagem de verde, certo? E isso qualquer propriedade pode fazer. Qualquer proprietário, né, que tem lá uma propriedade rural pode ter essa reserva particular de patrimônio natural, tá? Para isso que está falando aqui, para assegurar a utilização sustentável dos recursos, quer dizer, o que é sustentar? Pensar no amanhã, nas futuras gerações, certo? Organizar essa ocupação da propriedade para ajudar na recomposição de áreas degradadas, promover a biodiversidade. O que é biodiversidade? Acabamos de ver aqui. É a diversidade das espécies de seres vivos existentes em determinados locais, tá? E essa mata nativa é a mata original, é aquilo que eu falei, é o que foi criado lá. Aqui nós temos, gente, uma imagem de uma reserva particular do patrimônio natural no município de Cavalcante, no estado de Goiás, em 2016. Então, olha quanto verde. Isso aqui é uma reserva particular, tá? Mas é um patrimônio natural do município lá, tá bom? Na página 45, pessoal, tem uma atividadezinha que vocês vão fazer, que vocês vão responder. Número 1. O que é uma unidade de conservação? É só vocês consultarem o texto ali que está explicando. E eu já expliquei para vocês também o que é. Número 2. O que significa utilização sustentável dos recursos naturais? Vocês vão ver muito essa palavrinha sustentável. Eu expliquei e está no texto. É pensar nas gerações futuras. A grosso modo é isso, mas está lá no texto. E por último, número 3. Em sua opinião, é importante que os proprietários rurais conservem a natureza no espaço rural? Por quê? Quero ver foto com a resposta de vocês. Tá bom, turma? Bem, assim, com esse conteúdo aqui, né? Conservação natural, conservação ambiental no espaço rural, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, sexta-feira. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Como nós falamos na aula de ciências de ontem, descansem, brinquem, deixem um pouco o celular de lado, tablet de lado, computador de lado, fiquem em casa. Sabemos que esse vírus, né, o vírus aí da Covid-19, coronavírus, está se espalhando demais, gente. Os casos estão aumentando. Já existem casos suspeitos aqui na nossa cidade. Isso é muito grave, tá? A gente precisa se cuidar. Se tiver que sair na rua, saia de máscara. Mas vocês, crianças, não saiam pra rua. O adulto, vai um adulto da casa fazer uma compra, vai o adulto da casa na padaria, vai o adulto na farmácia. Procura organizar a rotina, ajudem os pais nesse sentido. Ah, mãe, pai, vai na rua, já faz tudo que tem que fazer, para não precisar ficar saindo muito. Tem que trabalhar, porque os pais precisam sair para trabalhar, vai com a máscara, vai com cuidado. Chegou em casa, tira aquela roupa da rua, já coloca para lavar, toma um banho, utiliza sempre o álcool gel. Gente, cuidado nunca é demais. Graças a Deus que até agora, na nossa cidade, nós não temos casos fatais, nós não temos surto de coronavírus, mas isso não está longe e não é impossível acontecer. Então, cuidado com tudo que a gente vem falando. Cuidado com o mau uso do celular, do tablet, do computador. Cuidado aí ao sair de casa. Enfim, são cuidados que a gente precisa para proteger a vida nossa, né? A minha vida, a sua vida, a nossa vida e a vida daqueles que a gente ama. Tá bom? Um abraço para vocês, tenham um bom final de semana. Semana que vem a gente volta com nossas aulas.